Olá para todos, sejam bem-vindos e vamos a mais um vídeo, mais um estudo, mais uma dúvida e mais uma questão. Anjo pode fazer milagre? A Bíblia relata um anjo fazendo algum tipo de milagre? Na verdade, milagre é qualquer coisa sobrenatural. Qualquer coisa que seja sobrenatural, podemos afirmar que seja um milagre, né? Qualquer coisa sobrenatural, seja de Deus ou seja do diabo. Qualquer coisa sobrenatural é um milagre, seja de Deus ou seja de demônio, ou seja um demônio tentando se passar por Deus para enganar pessoas, ou seja, um espírito do engano. Ou seja, é possível um demônio fazer milagre se passando por Deus para enganar pessoas a viverem no engano. Até porque a Bíblia diz que Deus enviaria o espírito do engano para aqueles que não tiveram importância em conhecer a verdade. Até o governo do anticristo, o reinado do anticristo, será regido de falsos milagres, ou seja, o milagre é real. Falso no sentido que é se passando por Deus, mas na verdade são demônios se passando por Deus para enganar as pessoas, para que vivam no engano, e isso acontece também nos dias atuais. Então podemos afirmar que milagre é qualquer coisa que seja sobrenatural. Então, se Deus desse autoridade para um anjo seu curar uma pessoa, ele curaria. Mas podemos dizer que a função que Deus deu aos anjos não é esta. Né? Quem cura é Jesus, quem liberta é Jesus. Porque a função que Deus deu aos anjos não é esta. Né? Tem outras funções, algumas funções. Anjos são enviados a serviço de Deus. Hebreus 1, verso 14, eu vou ler aqui. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores. Veja, anjos são espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, anjos de Deus, que se refere aqui, são enviados a favor daqueles que servem a Deus, enviados por Deus para alguma função ou alguma missão, enviado por Deus. Judas capítulo 1 cita lá uma disputa de Miguel com Satanás a respeito do corpo de Moisés, como também no livro de Daniel também cita algo semelhante. Né? No livro de Daniel também Miguel apareceu para uma missão específica designada por Deus. O anjo Gabriel anunciou o nascimento de João Batista, e assim vai. A Bíblia cita várias aparições de anjos. Também no Velho Testamento, anjo em forma humana, em forma de homem, né? Então cita algumas aparições, algumas ações. Um anjo matou Herodes à espada. Então o anjo matou Herodes. E assim vai. Anjos no Apocalipse, com missões em Daniel. E por toda a Bíblia, que não convém citar para não tomar tempo, mas quem não viu, pesquisa aí que você acha, né? Então, anjo tem uma função que Deus deu a ele. Deus dá uma função para ele. Mas a função do anjo, de anjos, nunca é curar. Anjo não cura doença, porque Deus não deu esse poder para ele. Não cabe a ele. Anjo não batiza com o Espírito Santo, porque é Jesus quem batiza com o Espírito Santo, Jesus é quem cura, Jesus é quem liberta. Então, cada um na sua missão. Não existe também oração a anjo, pois anjos são criaturas. Criatura não é maior que o Criador. Então, ele não tem honra para ser venerado, honrado. Então, orações a anjos, como vemos por aí em religiões, ou religião, aliás, uma religião
cristã, que não precisa nem citar o nome, porque todos sabem qual é, faz oração a anjo, pedidos a anjo, isso é idolatria, não é correto, porque anjo é inferior, não pode ser adorado, anjo não faz milagre nenhum que você pede para ele e ele faz. Anjo não pode ser adorado. Apocalipse capítulo 19 e verso 10 diz assim, João, e eu se lancei-me aos pés para adorar. Mas ele me disse, o anjo, olha, não faça tal. Sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O anjo recusou ser adorado. Ele disse, adora a Deus. Então, anjo não é Deus. Anjo é uma criatura a serviço de Deus. Então, o anjo aqui, ele estava a serviço de Deus. O João não podia adorá-lo, por isto ele não aceitou a adoração. Anjo não pode ser cultuado. Colossenses 2 e verso 18, lá diz culto aos anjos, né? Tem uma igreja aí que adora anjo, né? É adoração. Tudo aquilo que faz pedido, canta louvor, presta culto, é adoração. E é idolatria. Então, anjo não pode ser cultuado porque anjo não é uma divindade. Só Deus pode ser cultuado. Então, anjo não pode ser cultuado. Então, anjo não faz milagre. Milagre assim, no ponto de curar uma pessoa. Porque isso não cabe a ele. Curar, libertar. Anjo tem suas funções na Bíblia. Então, nós não podemos orar a anjos pedindo para que o anjo faça tal coisa. Faça isso, faça aquilo. Não. Oramos a Deus. Se Deus enviar um anjo a nosso favor para fazer tal coisa, assim ele fará. Talvez nós nem ficaremos sabendo, né, que tem um anjo a nosso favor. No Salmo está escrito que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e o livram de todo mal. Então, anjos a nosso favor enviados por Deus. Não que nós pedimos a anjos para nos ajudar em alguma coisa. Pedimos a Deus. Se Deus quiser enviar um anjo, assim ele faz. Então, se alguém alegar ter recebido um milagre ou testemunhar um milagre recebido de um anjo que ele pediu e o anjo concedeu, isso pode ser coincidência. A pessoa tinha um problema ou uma doença e pediu e a doença sarou, pode ser coincidência. Até em igrejas evangélicas. Nem todo milagre que testemunha por aí é milagre. Às vezes, a doença sarou porque sarou mesmo e a pessoa pensa que foi milagre. Tudo bem. Mas se pediu para um anjo e realmente aconteceu algo sobrenatural, não é Deus, é um demônio. Ou melhor, não é o anjo, porque anjo não vai curar a pessoa porque ela pediu. Quem cura é Jesus. Então foi um espírito do engano, né, que a pessoa vive no engano, é incrédula, não chegou ao conhecimento, pediu o milagre a um anjo e podemos crer que o espírito do engano operou, né, uma pessoa que não tem um conhecimento da verdade e a enganou. Ou pode ser uma coincidência, ou sei lá o quê, mas Deus não divide a glória dele com ninguém. Ou é ele, ou não é. Se você pedir para Deus, ou pedir lá para uma entidade daquelas religiões, ou pedir para um santo qualquer lá, que uma pessoa morreu, foi beatificada, virou santo, agora está no céu intercedendo. Você pede para ele e pede para Deus, se algo sobrenatural acontecer, não foi Deus. E a origem, nem vou dizer porque você já sabe qual é a origem. Aquela pessoa que morreu não sabe nada, né? Mas outro espírito por aí sabe. E ele pode enganar.
Então a verdade é exatamente essa aqui mesmo, é exatamente isso que eu acabei de falar. Poderia ser uma resposta mais ampla, né? Ampla, mas já deu para compreender. A realidade é essa mesma. Alguns não gostam, alguns até xingam, criticam, mas é isso mesmo, né? Se tem a Bíblia, a fonte é a Bíblia, ninguém pode provar o contrário, porque não tem fonte, essa é a fonte. Não existe outra fonte para dizer que anjo cura, que você pode orar para anjo. Então é isso aí então. Clique em gostei para ajudar a divulgar o vídeo. E se você não for inscrito, se inscreva e até o próximo.